Tudo pela ordem, sem dormir. Sem dormir, né? Tudo bem, dona Margarida? Você está bem? Seja bem-vindo à casa do Senhor, você que chegou aí pela transmissão. Já deixe sua Bíblia aberta em Romanos 5,17. Romanos 5,17. Amém. Hoje nós estamos na série de mensagens falando sobre os 5 fundamentos da Reforma Protestante, as 5 solas. E hoje nós vamos falar sobre sola gratia, somente a graça. Amém? Nós já falamos na semana passada somente as Escrituras e sola fide, somente a fé. Acharam? Todo mundo achou? Romanos 5,17. Que diz assim: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Agora vá lá rapidinho em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Acharam? Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça, fala assim, pela graça. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Fala conosco através da tua palavra viva, poderosa, em nome de Jesus. Senhor, que nós, as nossas mentes, ouvidos, todo o nosso ser esteja cativo em obediência à voz do teu Espírito. Que todo valente, toda atrapalhação caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre somente a graça. Somente a graça, um dos fundamentos. O terceiro fundamento é falando sobre os fundamentos da reforma. E por que existiram fundamentos? Certo? Por que foi em 1517, quando Lutero colocou no mural de Wittenberg as suas 95 teses, e ali ele teve um despertamento diante de tudo aquilo que estava acontecendo no cenário atual, aonde se cobravam as indulgências para perdão de pecados, aonde se comprava a salvação,
aonde a cada moeda que era colocado ali no cofre das indulgências, eles diziam que uma alma era salva tirada do purgatório. Inclusive eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Ele se viu diante de tantas heresias. O que é uma heresia? É aquilo que está contrário à vontade, à verdade da Bíblia. Heresia é aquilo que é usado muitas vezes até textos bíblicos para, de forma manipulada, como Satanás usou com o próprio Jesus, por exemplo. Aliás, Satanás foi o primeiro a criar uma heresia, porque o que ele disse? Ele criou uma falsa verdade diante de Eva, dizendo: é certo que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Não, era só uma. Se joga daqui, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos. Manipulação, isso é heresia também, certo? Porque hoje em dia há quem queira fazer o que quer e ainda usa a Bíblia para poder justificar o seu pecado e os seus erros. E naquele tempo não era diferente, eles estavam fazendo isso, as indulgências e tudo mais. E de modo que a graça, ela existia para eles, mas não era suficiente. A graça não era suficiente. A graça de Deus que nos alcançou, que o texto que nós lemos em Romanos, que o pecado entrou na humanidade através de um homem, mas através de um outro homem, Jesus Cristo, a graça chegou até nós. Através de um só veio a graça e a vida eterna e a justificação. Então, o que é graça? Pastor, você está falando de graça, o que é graça? Quando o senhor conta uma coisa engraçada e a Gabriela dá risada ou não? Graça é favor imerecido. Fala assim: graça é favor. É favor de Deus na minha vida, que eu não mereço. Se a misericórdia é eu não receber a punição que eu deveria receber, a graça é eu receber algo top, maravilhoso, só que eu não mereço. Então a graça é um favor imerecido, né? A graça, eu diria até que é um tapa na cara de muita gente que tem um senso de justiça distorcido, certo? A graça, ela é sim um tapa na cara, porque Jesus salvou. Tem muita gente que tem um senso de justiça muito equivocado, né? Para muita gente, o assassino, o estuprador, quem quer que seja, estou falando assim algo bem grosseiro, não merece a salvação. Mas aí é que está a grande questão: ninguém merece. Ninguém merece salvação. Por si mesmo, por mérito, não, ninguém merece. Ninguém merecia a salvação, certo? Então, a graça é algo assim que não cabe na nossa cabeça, porque no nosso entendimento, tanto é que nem o apóstolo Paulo conseguiu explicar a graça. Até que ele chega lá, se você ler Romanos, ele vai dizer: com profundidade das riquezas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele não consegue explicar, porque a graça, a multiforme graça de Deus, ela vem exatamente para confundir e para manifestar a justiça de Deus nos injustos, naqueles que não deveriam receber a graça. Então, como eu e você que recebemos a graça de Jesus, mas não é por nós mesmos, aí é que está a grande questão, não é por nosso mérito. Nós não merecíamos, e não é pela nossa meritocracia, certo? Não é pelo nosso próprio esforço. Não,
eu tenho que fazer, eu tenho que, não, mas eu pequei e eu tenho que pagar as minhas penitências, eu tenho que subir de joelho as escadas, eu tenho que me chicotear. Não, ainda que você faça isso, você não vai pagar. Porque na verdade não é necessário fazer isso. Porque o castigo, o texto de Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, para que nós fôssemos os injustos fossem considerados justos por causa do sacrifício de Jesus. Porque pela obediência de um só, fala assim, de um só, fala assim, pela obediência de um só. Fala assim, faz assim, ó. Fala, pela obediência de um só, nós fomos feitos justos. Sabe por quê? Por quê? Lembra que eu expliquei quem? Aliás, aconselho você a ouvir a ministração, quem não veio, do Sola Fide, que é somente a fé. Porque a graça e a fé estão intimamente ligadas a esses dois fundamentos. Certo? Então, a graça, ela se manifesta e ela vem até nós, de modo que você mesmo, não sendo merecedor, a graça te alcança. Por quê? Porque, na verdade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Porque era o castigo que nós deveríamos ter recebido. Era o castigo que nós deveríamos ter recebido. Por quê? Por causa dos pecados da humanidade. Por causa do pecado que entrou através de Adão. E o próprio escritor, o próprio apóstolo Paulo fala aqui em Romanos que todos caíram e destituídos da glória de Deus estão. Todos caíram em Adão. Todos. Porque o pecado entrou através dele. Então, se o pecado existiu, e sabemos que o salário do pecado é a morte, e Deus não deixaria impune a questão do pecado. Ele cumpriria a sua ira e a sua justiça, como pagamento, como cumprimento da sua justiça. E a justiça precisava ser satisfeita, como eu falei na semana passada. Como que a justiça foi satisfeita? Em Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Vocês estão me entendendo? Está todo mundo com cara meio... Estou falando difícil? Não. Então, a justiça de Deus deveria se cumprir, e ela se cumpriu em Cristo. Então, logo, o pecado entrou por um, e todos estávamos destituídos da glória de Deus. Quando Cristo morreu e disse está consumado, foi consumado a obra da cruz, a ira de Deus, cumprindo a sua justiça, certo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele, para que a ira de Deus cumprisse nele a sua justiça, para que então ele, ressuscitando ao terceiro dia, nos desse, e através dele, do segundo Adão, nós tivéssemos acesso e herdássemos a vida eterna. Então, essa razão é pela qual nós recebemos a graça, mesmo não sendo merecedores. Porque recebemos a graça por causa de Cristo, por causa do sacrifício do sangue derramado. O sangue de Jesus derramado na cruz nos dá acesso à graça, mesmo não sendo merecedores, certo? Então, a graça, você não precisa merecer, porque Cristo nos faz merecedores. Então, a briga e algo que existia na época era que era necessário, não, mas a graça está escrito, não, mas a gente precisa fazer, a gente precisa merecer. Não, mas fulano é bonzinho. Fulano é bonzinho, ele tem a sua família, ele não briga com ninguém.
ninguém, ele não arruma confusão com ninguém, ele paga as contas dele, não faz mais do que a sua obrigação. Então está tudo certo, né? Ele vai herdar a graça? Não. Não é por ser bonzinho. Aliás, o próprio texto diz que todos pecaram. E se fala todos, é todos. Todos é todos. Todos é todos, não é? Então não tem ninguém bonzinho. Porque há pessoas que fazem distinção e há quem diga que não, Jesus não precisava sofrer tanto assim, não, porque eu não sou pecador assim que comete pecados assim tão grosseiros, não mato, não. A graça, há quem fala assim, não, eu não faço dessa forma, eu não roubo, eu não mato, eu pago minhas contas, então está tudo certo. Se você não entender que você precisa da graça e é somente através dela que você é salvo, que você recebe a Cristo, é através dela que você herda a vida eterna, como o próprio escritor em Romanos aqui disse. Se você achar que é só pela sua própria vontade, porque você é bonito demais, ou porque você é bonzão, está aqui completamente. Porque se for colocar assim, o que o ladrão da cruz fez? Estou te perguntando o que o ladrão da cruz fez. Jesus salvou o ladrão da cruz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele fez alguma coisa? Fez? Não. Então a graça é exatamente, eu vou apontar dois pontos. Esse primeiro, que aconteceu exatamente na época de Lutero, que foi a briga dele contra as indulgências que se pagava. Por que nós somos perdoados? Por que nós somos perdoados? Pergunta e resposta. Por causa da graça. Por quê? Porque quando nós pedimos perdão e nos arrependemos de verdade, nós temos um advogado. Quem é o nosso advogado? Só para quem lê a Bíblia. Quem é o nosso advogado? Ouça só uns barulhos de mim. Só para quem lê a Bíblia. Quem é o nosso advogado, igreja? Jesus. Por que ele é o nosso advogado? O que é ter um advogado? Estou fazendo isso para vocês entenderem o que significa a graça. Um advogado, quando ele te representa, não representa? Tanto é que alguém, quando vai falar com você, uma situação, uma causa, aí o que muitas pessoas fazem? Fala com o meu advogado, porque ele é que está tratando desse assunto comigo. Ele é que está intercedendo por mim. Tanto é que diante de um julgamento, aliás, quem representa, quem fala fala com as testemunhas, fala perante o júri, fala perante o juiz, não é você. Certo? Não é você, é o seu advogado. Cristo é o nosso advogado diante do Pai. E quando o nosso acusador. A palavra diz que o nosso acusador é o diabo. Já entendi que não é para ficar movimentando. O nosso acusador é o diabo. Por que ele vai nos acusar? Quando ele vai nos acusar, o próprio Cristo é o nosso advogado. Por quê? Quando ele vem apresentar, não, mas ele fez isso, mas ele não sei o que, mas ele isso, ele aquilo, Jesus apresenta, está aqui o sangue, o meu sangue. Está pagando aquilo porque ele se arrependeu, ele pediu perdão e eu tenho o meu sangue que paga as dívidas dele do pecado. Então pastor, significa que eu posso pecar à vontade, à la vontade? Negativo. Nós já vamos ler sobre isso aqui, olha. Porque as indulgências, tinha gente que pagava indulgência por um pecado que ainda ia cometer. Então o cara estava assim, falou assim, poxa vida, mais ou menos assim, poxa, eu roubei, né? Nossa, estou pagando aqui. Mas assim, estou já planejando um outro assalto, então eu já quero pagar aqui por aquilo que eu vou cometer, entendeu? Estou pagando aqui porque, poxa vida, a carne é fraca, eu paguei, acabei
desejando uma mulher lá. Mas como a carne é fraca mesmo, então eu já sei que eu vou pecar, então eu estou pagando aqui de novo. Era assim que eles faziam. Terreno no céu, olha os absurdos que existiam naquela época. Comprar terreno no céu, você já viu isso? Comprar terreno no céu, tinha inclusive documentado. Olha o absurdo. Como que você vai vender? Era um corretor do céu, corretor de imóveis do céu. Olha, já viu isso? Nem eu, que sou corretor, nunca tinha visto isso. Corretor de imóveis do céu. Como que você vai vender, negociar algo que não é teu, algo que nem foi dado para você como responsabilidade? Olha o tamanho das heresias. Purgatório. Eles falavam que cada vez que cai uma moeda das indulgências, cada moeda que caía, lá uma moeda saía do purgatório. Deixa eu te explicar. Purgatório não existe, tá? Não sei quem veio de outra ideia, ou quem tinha esse tipo de fundamento, ou acreditava nisso. Por que não existe, pastor? Porque o senhor definiu que não existe? Não, porque a Bíblia diz que não existe. Hebreus fala: ao homem é dado morrer uma só vez e logo, só para quem lê Bíblia também, ao homem é dado morrer uma só vez e logo segue o quê? O juízo. E logo segue o juízo. E o texto de Lucas 16 deixa exatamente claro. O que está em Lucas 16? E não é uma parábola, é um fato real. Pelo menos entende-se dessa forma. Inclusive outros teólogos entendem dessa forma. A história do rico e do Lázaro, certo? Que o rico, o Lázaro é mendigo, vivia lá desejando as migalhas que caíram da mesa do rei, do rico, e aí ele desejava até que um dia os dois morreram. E morreram mesmo. E um foi para o céu, foi para a glória, e o outro foi para o tormento. De imediato. Então não existe purgatório. Entende-se na filosofia, naquilo que se, na filosofia católica, na ideia, na ideologia, naquilo que eles sustentam dentro desse fundamento, de que purgatório, na verdade, as pessoas estão lá, são as pessoas que foram salvas, mas ainda não foram purificadas totalmente dos seus pecados. Dizer isso, sustentar essa ideia, é dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Sustentar essa ideia de purgatório é dizer que a graça de Deus não é suficiente. É rasgar a Bíblia. Por isso que somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Certo? Sustentar essa ideia é dizer que a graça não é suficiente. Só que a Bíblia nos diz que a graça, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Certo? Então, quer ver? Abra lá sua Bíblia aí rapidinho em Romanos 5:1. O 12. Aliás, o 8, perdão. Romanos 5:8. Acharam? Todo mundo achou? O que diz aí? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Seremos, pois, por ele, da onde? Do que? Da ira.
Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua. Amém? Então, não existe esse negócio de vai ter que esperar, vai ter que ficar, como é que chama? Vai ter que esperar no banco, vai ficar no banco de reserva. Não tem essa. E acesso direto. Porque ao sustentar isso, você anula, ao sustentar uma ideia de purgatório, de qualquer coisa desse tipo, ou até mesmo das indulgências, ou até mesmo que recebi a graça, recebi a salvação, mas eu preciso fazer alguma coisa para dar uma ajuda para Deus. Eu estou anulando a graça. Eu estou anulando isso, e isso significa que eu não recebi, não entendi o que significa graça. A graça, ela é exatamente isso mesmo, ela tapa na cara de muita gente, é essa manifestação do amor de Deus, que salva o pecador, que salva o ladrão da cruz, que salva o assassino, que salva aquele que teve uma vida promíscua, uma vida prostituta, uma vida perversa, mas ele olha para o sacrifício da cruz e ele enxerga a maravilha, e ele se depara com a maravilha do sacrifício da graça do Senhor Jesus, e ele se depara e ele é constrangido por aquilo, e ele é salvo. Então, eu preciso entender que eu não preciso fazer. O que eu preciso fazer, pastor? Nada. Apenas reconhecer. Temos salvos aqui? Salvos em Cristo Jesus? Temos salvo? Pensei que você não estava salvo, não. Estava boiando aí na maionese. Então, se você é salvo, acabou. Existe apenas a você manter, porque a graça, existe a graça que ela se manifesta de forma contínua, certo? Que é uma outra situação. Por quê? Porque você foi salvo, certo? Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que ela continua se manifestando na minha vida e na sua vida, para que eu e você continuemos salvos, para que eu e você sejamos salvos para a vida eterna e continuemos salvos das nossas lutas, das nossas aflições, das nossas guerras, das nossas tentações, para que eu e você continuemos recebendo da graça que se manifesta todos os dias. Amém? Aí a gente vê também um outro contraponto que se manifesta nesses dias, que é a chamada hipergraça, que é aquilo que vem para querer baratear aquilo que Jesus fez, tratar como qualquer coisa, certo? Anulando, como se a graça se manifestasse. Tem gente que fala assim: não, nós estamos na graça, então agora a gente pode de tudo. Não, nós estamos na graça, não estamos mais no tempo da lei, não estamos mais. Pelo contrário, o que o escritor de Hebreus diz? Que a lei era a sombra das coisas futuras, das coisas que haveriam de se manifestar. Então isso significa que se eu estou no tempo da graça, que nós fomos chamados para a liberdade em Cristo, significa que o próprio Jesus disse, visto que foi dito pelos antigos, se um homem adulterar, tal, eu porém vos digo, que se um homem olhar, quando fala homem, é homem, mulher, todo mundo. Se você olhar para alguém de forma impura, em seu coração, você já adulterou. Se você pensar em matar, você já matou, você já pecou. A graça, ela vem para trazer aquilo que a lei não conseguiu explicar, porque a lei apenas mostrava, ó, se você fizer isso, está condenado, já era. A graça, ela apresenta o erro, mas ela apresenta a solução também. A solução é, em Cristo Jesus, arrepender-nos, porque é chegado o reino dos céus.
A graça nos apresenta que, apesar dos nossos pecados, nós temos um autor e consumador da nossa fé. Nós temos aquele que nós encontramos no caminho de arrependimento. Nós temos aquele que se fez pecado por nós e que o justo morreu pelos injustos e que por causa dele eu tenho acesso à graça. Todos os dias, quando eu peço perdão, quando eu me arrependo, eu tenho acesso ao perdão. Então, a hipergraça é aquilo que muitas pessoas, e é pregado em muitos lugares por aí. Não, a graça, Jesus te ama, nós estamos no tempo da graça, então você pecou, não tem problema não. Tem problema sim. Você pecou? Tem problema. Tem problema. Tem problema por quê? Ah, não, Jesus perdoa, está tudo bem. E aí tem gente que usa disso como um pretexto para continuar no pecado. Abra lá sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, para a gente finalizar. Romanos, capítulo 6. Romanos 6:1. Se você deixou sua Bíblia aberta, é só você virar a página. Se você não deixou, vai ter que procurar de novo. Achou? Achou ou não achou? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala assim: misericórdia da minha vida. Achou, seu João? Tá bonito. Romanos 6:1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É uma pergunta. A gente deve permanecer no pecado para que a graça de Deus aumente em nós? É? Não. Ele fala: para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, a graça não é um aval para pecar. Pelo contrário. Porque apesar da graça, eu não precisar fazer nada para ter a graça, porque eu recebi a Cristo, mas algo precisa acontecer em mim. Lembra que eu falei que pela fé nós somos salvos e não é por obras? Mas aquele que crê, se você crê, as obras, as boas obras te acompanham. Da mesma maneira, se você foi alcançado pela graça, as boas obras da graça e a resposta que você dá, ela te acompanha, porque você foi alcançado por Jesus, você foi alcançado por Ele, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, automaticamente, a obra da regeneração do Espírito Santo começa a fluir e a ser trabalhada dentro de você, de modo que você começa a dar resposta a essa graça que te alcançou. Você não vive no pecado, você não permanece nele, pelo contrário, você começa a dar resposta ao amor que com grande graça foi alcançado. Então, como que eu e você vamos permanecer no pecado e usar a desculpa de que, não, Jesus me perdoa, então está tudo certo? Porque há muitos lugares que se pega assim e está cheio de pessoas enfia até o pescoço no pecado e vive na igreja. O Senhor me leva, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Não, pecou, Deus perdoa. Porque tem pessoas que fazem assim: não, eu pequei, mas está tudo certo, eu fui e já peço perdão. Opa, calma aí, espera aí. Pecou, não está tudo bem? Não está tudo bem. Você não pode tratar de qualquer maneira: é só um errinho. Não é um errinho. Não diminua a sua responsabilidade diante do pecado. Porque se nós somos alcançados pela graça, nós temos responsabilidade muito maior quando pecamos. Quem está entendendo? Você tem a responsabilidade muito maior, e não é um errinho. Não, aconteceu,
A carne é fraca, pastor. Mesmo discurso de sempre. A carne é fraca. Então você está querendo dizer que o Espírito Santo está dentro de você, não está produzindo nada. Que ele não te avisou, né? Ele não te avisou de nada. Que a graça que te alcançou, o texto diz, permaneceremos no pecado até a graça mente. É óbvio que não. É óbvio que não. A graça ela se manifesta de forma natural. Sabia disso? Mateus 5,45, Jesus fala que sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito, porque, da mesma maneira que o vosso Pai é perfeito, que faz o sol nascer para os justos e os injustos, os injustos. Então o sol, a graça natural, uma delas é o próprio sol que nasce todos os dias. A chuva que faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. A vida que Deus deu para cada um, aí a graça também manifesta. Graça natural se manifesta de forma naturalmente. E que mesmo o cara fazendo todas as porcarias que ele pode fazer, ele tem vida. Olha a graça de Deus ainda se manifestando. Sabe por que a graça de Deus se manifesta na vida de um homem, de uma mulher, que mesmo assim continua assim, insistindo? A graça de Deus se manifesta também para Deus tendo misericórdia dele, para que ele chegue ao arrependimento, porque o próprio, segundo Pedro diz, que Deus é do desejo do Senhor que todos se salvem. Porque o texto diz, há quem diga, cadê o dia da sua vinda? E não era, diziam antes que ele ia vir. Na verdade, o Senhor não tarda e nem falha na sua promessa da sua vinda. Ele apenas é tardio e misericordioso para que todos cheguem ao arrependimento. O que é isso? Graça manifesta. Para que todos eu e você deixemos de conduzir a nossa vida da maneira que temos conduzido. Se nós fôssemos receber o castigo que nós deveríamos receber, a gente estava ferrado. Por tudo aquilo que nós fizemos, e principalmente por tudo aquilo que nós fizemos depois de ter aceitado a Cristo, o que é pior ainda. Quem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Certo? É pior ainda. E a graça de Deus, ela manifesta, e Deus é tardio e longânimo em irar-se conosco. Então eu quero que você entenda nessa noite que se fosse para nós recebermos aquilo que deveríamos, e muitas vezes a gente quer misericórdia para nós, e quando é os outros a gente quer pesar a mão e quer que o outro se ferre, e quer que o outro, não, ele também pede, ele também precisa receber a graça, ele também, o Senhor morreu por ele também. O Senhor Jesus morreu por todos nós. Então, a graça se manifesta na nossa salvação. E na salvação diária, porque todos os dias o Senhor tem nos salvado de coisas que a gente muitas vezes nem sabe. Deus tem te salvado e tem livrado a tua vida e a tua alma de coisas que você nem faz ideia. A graça se manifesta dessa maneira. O ladrão da cruz não fez nada. Senhor, ele reconheceu apenas e teve fé em Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Que graça é essa? Que amor é esse que se manifesta? Ainda hoje estarás comigo, Pai. E há quem olhe e fale exatamente para nos confundir, para nos dar um nó na cabeça, para ele falar assim: meu Deus, mas espera aí, o cara viveu a vida inteira, e nos 48 do segundo tempo, o juiz, para acabar o tempo, falar assim: acabou, para pedir a bola, o último escanteio, Jesus falou: entra. O que é isso? O amor de Deus que se manifesta na sua graça para conosco. A graça, em último lugar, que se manifesta em
vasos de barro, que usa vasos de barro como usou o apóstolo Paulo. Porque há quem fale, a gente é todo cheio disso. A gente tem o nosso senso de justiça, né? Fala assim, não, merece, e não sei o que, e tem que morrer, e tem não sei o que bandido bom é bandido morto, e não sei o que. Então o apóstolo Paulo não poderia entrar nessa lista, porque o maior escritor do Novo Testamento foi ele. E as coisas que ele escreveu é a Bíblia que nós lemos hoje. E ele era assassino, bandido, e assassino de cristão. De repente, aquele que perseguia passou a ser perseguido. De repente, aquele que feria passou a ser ferido por amor a Cristo. Isso é a graça, que usa vasos de barro como eu que estou aqui, como você que está aí, para fazer e manifestar e cumprir os propósitos dele na terra. Se o coloque de pé. Portanto, isso aqui é um tapa na cara de mim, na minha cara e na sua também. Que há quem diga e fala assim, não, mas eu já tenho tantos anos de evangelho. Não, mas eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não, mas eu, assim, olha as minhas asas, já estou até criando asas. Não, eu já estou, Jesus pode salvar esses pecadores aí e tal. Eu já estou numa classe superior. Cuidado. Cuidado. Sabe por que cuidado? Porque quem tem um discurso como esse, e eu já vi gente tendo discursos assim, se sentindo superior por causa de um cargo, por causa de uma unção, por causa do dom que recebeu. O dom que a gente tem, a gente só tem porque Deus nos deu. O dom que a gente tem, o dom de visão que alguém tem, o dom de discernimento, o dom para pregar, o dom para ensinar, o dom do Espírito que Ele nos dá, a gente só tem porque Ele nos deu. A gente não aprende numa faculdade. Discernimento de Espírito, você não senta numa sala de aula e vamos agora aprender para você receber, e no final do curso você receberá o seu diploma. Não, é o Espírito quem dá. As visões, não, vamos agora, fecha os seus olhos e agora você vai meditar. Não, é o Espírito quem dá. O dom de profecia, não, eu vou assim aprender bastante línguas. O Espírito é quem dá a quem quer. E pior, o Espírito é derramado em vasos de barro, para que o vaso não se glorie nele mesmo. Porque o texto diz, inclusive, em Efésios 2, 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? Deus. Para que ninguém se glorie, para ninguém fique, não, eu já estou. Não, está todo mundo no mesmo barco. Se existe uma coisa que todo mundo está no mesmo barco, é que todo mundo é carente da glória, todo mundo é carente da graça, todo mundo é carente de Deus, todo mundo precisa de Deus, em todo o tempo. Sim, em todo o tempo. Não, porque a gente já está numa etapa assim que a gente não precisa assim tanto de Deus, né, Zé Caio? Eu sou pastor, poxa vida, eu estou aqui, né, pregar para esse povo aí. Não, eu já estou numa outra etapa. Todo mundo precisa, todo mundo é carente da graça. E o apóstolo Paulo ainda adverte os Gálatas, dizendo: quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas, que os fez cair da graça? Porque agora eram as obras da lei, eram os rituais, era não sei o que. Não, aí a gente faz cara de bonitinho e tal. Não tem obra, não tem nada que você possa fazer para alcançar a graça. Feche os teus olhos. E eu queria que você começasse a pedir perdão para o Senhor. Porque durante muitas vezes você achava que você deveria fazer, alcançar.
Perdão, primeira situação que você precisa pedir perdão, que nós precisamos pedir perdão, é que você achava que você precisava fazer muito. Você precisava fazer muito para conquistar a Deus, para conquistar a graça. A graça não se conquista, a graça é dada de graça pelo sacrifício. Ah, não, eu vou entregar, eu estou em pecado, mas eu vou entregar meu dízimo, eu vou entregar uma oferta boa, e aí está tudo certo, está tudo resolvido. Não, você precisa entender que a graça te alcançou. Então eu não devo permanecer no pecado, como o apóstolo diz em Romanos 6. Como eu permanecerei no pecado se eu morri para o pecado? A graça me alcançou. Então começa a pedir perdão aí. Começa a se limpar na presença do Senhor. Somente a graça. Sim, é somente pela graça. É somente pela graça. Somente pela graça. Sim, somente pela graça. Aleluia. Eu não mereço, mas a sua graça me atraiu. A sua graça me alcançou. A graça de Deus me alcançou. Se eu recebo e se eu faço, se eu sou um instrumento na casa do Senhor, é pela graça. Se eu faço tudo o que eu faço, eu sou um instrumento, eu sou usado, eu intercedo, eu toco, eu canto, eu prego, eu ensino, eu profetizo, eu ensino, tudo é pela graça. Porque é dom do Senhor, é o dom dele que ele nos dá, segundo conforme a sua vontade e o seu querer. Em nome de Jesus. A segunda situação é de você tratar a graça de Deus de forma barata. Você não disse, se por um lado você não precisa fazer nada para alcançar a graça de Deus, e uma coisa não substitui a outra, por um outro lado você não pode abusar da graça. Você não pode tratar de qualquer maneira. Você não pode tratar com desleixo a graça que te alcançou, de modo que você entre numa frieza, numa apostasia sem perceber, a ponto de achar e falar: não, a graça de Deus me alcançou, então está tudo certo. Não, Deus não vai pesar a mão, Deus já está na graça, então está tudo bem. Não, negativo. Se a graça de Deus te alcançou, você precisa dar uma resposta. O sacrifício de Jesus te alcançou, então que resposta? Quando alguém te fala, faz uma declaração de amor, quando alguém te diz eu te amo e te presenteia, o mínimo que você agradece, você é grato por aquilo que você recebeu. Então nesta noite, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, primeiramente, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou. Em nome de Jesus, não permita, longe de mim, Senhor, tratar a tua graça com desleixo e não ter nenhuma resposta à graça que me alcançou. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa se muitas vezes nós temos tratado a graça, o teu favor que nos alcançou, o favor imerecido que nos alcançou, com desleixo. E muitas vezes queremos achar que somos melhores, porque já temos um tempo de caminhada, e achamos que já somos melhores do que o outro, e isso, aquilo, mas nós sabemos muito bem que foi pela graça. É a graça que está diante de nós todos os dias. É a graça que se manifestou no Filho de Deus e que se manifestou a nós, para que nós a recebêssemos de graça, porque alguém foi para a cruz e pagou um preço que nós não poderíamos pagar.
Por isso, Senhor, tira de nós toda arrogância, toda soberba, em nome de Jesus. Toda soberba, toda altivez do coração, orgulho, de achar que porque temos um tempo de caminhada, que porque sabemos isso ou aquilo, de porque temos dons, nos achamos melhores do que o outro, e de que não estamos tão carentes assim da graça. Não, pelo contrário, se estamos vivos é por causa da tua graça que nos sustenta todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Enche-nos desta verdade. Em nome de Jesus. Não permita, Senhor, não deixa a gente cair na besteira de permanecer no pecado, porque temos a graça de tratar de forma tão barata, de achar que não tem nada demais. Não. Em nome de Jesus, não permaneceremos no pecado, porque já morremos para o pecado. A graça de Deus nos alcançou, nós morremos para o pecado. Não devemos permanecer no pecado, não devemos permanecer nos erros e tratar de desfecho. Não, pelo contrário, eu mortifico a minha carne e me coloco aos pés da cruz, aos pés do Senhor, todos os dias, buscando e mortificando a minha carne, e seguindo aquilo que o Senhor disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, a graça, ela não é barata. Não é algo que você faz e você trata de qualquer maneira e você, não, está tudo certo, não, Jesus perdoa, então está tudo bem. Jesus perdoa, mas tem consequências. E a cada vez que uma pessoa peca, ela se suja. Porque há uma diferença muito grande entre uma pessoa cometendo pecado, porque o pecado na vida de um cristão é um acidente. É um acidente que não acontece toda hora, são pontuais na caminhada. E ao longo de uma caminhada com Cristo, você vai caminhando, sendo santificado, tudo, isso se torna cada vez menor, vai sendo afinado. A vida de um cristão é um acidente. Na vida de um ímpio, a vida de alguém que não serve a Deus e que não recebe, não é uma vida, é uma prática contínua, é um modo de vida viver no pecado. Então, a graça de Jesus te alcançou. Entenda que somente pela graça você recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Em nome de Jesus. Não é por obras, não é por não, eu tenho que ir lá na igreja e não substituir uma coisa. Não, eu vou pagar porque tem quem faça isso. Não, eu vou pagar o dinheiro, mas eu vou permanecer do meu jeito. Não, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer a sua vida por completo. Deus não quer só o seu dinheiro. Deus não quer, não, vou dar mais esmola. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer a sua vida por completo. E Deus quer que você se entregue para Ele por completo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.